Olá a todos! Diante da nova situação que estamos vivendo, o telefone celular está sendo o principal contato com os nossos amigos e familiares. Contudo, essa não é uma nova tendência. Nos últimos anos, cada vez mais esses aparelhos passaram a fazer parte de nossas vidas. Porém, você já parou para pensar como funcionam os diversos aplicativos gratuitos que nós utilizamos? Você já falou algo perto do seu celular e depois aquele assunto apareceu nas suas redes sociais como propaganda? Ao longo da nossa aula de hoje, vocês verão dois vídeos que discutem a questão da privacidade nos meios digitais. Afinal, você já leu algum termo de uso de aplicativos como o Facebook e o Instagram? Canal Futura encomendou para nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. Papo de hoje aqui na redação da produtora já pegando fogo, o tema é privacidade na internet. Vamos conferir como é que tá por aqui. Claro, se você manda um nude pra alguém, aí a pessoa publica, é uma invasão de privacidade ou você se colocou em risco? Se você tiver uma autorização de uso de imagem da pessoa... Mas peraí, nude? Mas geralmente os nudes... Você autoriza? Ah, o meu nude eu autorizo, pode usar à vontade. É domínio público. Não, se você mandou pra aquela pessoa, você mandou pra aquela pessoa, você não botou na internet. Gente, o privacidade na internet que a gente vai discutir é de rede social. Até onde essas redes sociais têm acesso aos nossos dados pessoais, até onde elas podem ter acesso, até onde elas podem usar esses dados para comercializar, seja lá o que for. Quanto isso é certo, quanto isso é errado. Quanto isso é certo, quanto isso é errado. O que você acha, Kevin, você que levantou a bola? É certo ou errado? Cara, eu acho que as pessoas elas têm que estar mais atentas ao que elas assinam de contratos. Peraí, aí você tá botando a responsabilidade toda nas pessoas. Não tô. Eu acho que quando você usa uma rede social, normalmente ele te diz o que está usando. Não estou dizendo que sempre isso acontece. Mas tem o uso que, em tese, é o correto, que está dentro dos termos de contrato, que as pessoas não sabem. Existe um consentimento nesse sentido, porque você, né, você tá autorizando, você clica ali, você autoriza, meio que você está condicionando o uso daquilo, ou porque você está comprando num site X, você é obrigado, senão você não consegue concluir a compra, senão você não consegue entrar naquela rede social. Tudo na vida tem um bônus e um ônus. A gente quer ter uma rede social que dá tudo pra gente, dá poder de comunicar com todos os nossos amigos do mundo, divulgar o seu próprio trabalho. E aí você, além de tudo, quer ter domínio completo sobre a sua privacidade, você também tem que saber como criar a sua própria cortina de fumaça. Isso era um dos termos que esse novo código europeu, que fez com que vários aplicativos e sites tivessem que comunicar, que estão mudando os termos de segurança, era esse, de dar a possibilidade da pessoa, uma vez que ela quer desaparecer daquela rede, apagar todos os dados dela dali, ela tem esse direito, porque antigamente até isso era difícil, né? Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, mas que afeta todas as redes que operam, operam na Europa, ou então operam mundialmente. Ela traz aí um foco muito maior para os usuários, com a intenção de garantir que eles possuam direitos de usar esses serviços. Só essa semana eu recebi, sei lá, uns 30 mil e-mails de todos os lugares que eu já entrei na vida, mandando novos contratos de autorização de uso, né? Então eu acho muita pretensão da gente achar que I agree que não vão publicar as minhas coisas, que não vão publicar de qualquer maneira. Você acha que os hackers russos não vão pegar 80 milhões de dados e vender no mercado negro da Deep Web e Bitcoin? Vai! Mas aí você já tá falando em crime. Que é um outro... Crime é outra coisa. Mas invasão de privacidade é um crime. É o Senado americano que estava decidindo se as redes sociais iam poder vender, comercializar os dados ou não. Ou seja, tem alguém controlando, tem alguém, seja através da criptografia, seja o governo, seja quem for. A gente hoje aqui só conseguiu concluir que não concluímos nada. Então vamos falar com os especialistas e vamos entender um pouco mais sobre privacidade na internet. Nós recebemos informações quando você visualiza conteúdo ou interage com nossos serviços. Twitter. Coletamos o conteúdo, comunicações e outras informações quando usa nossos produtos. Facebook. Quando você usa nossos serviços, está confiando a nós suas informações. Google. Não é pouca coisa não.
Fala a verdade, alguma vez na vida você leu os termos de uso de algum aplicativo? Para você ter uma ideia, os termos de privacidade do Facebook têm 9.110 palavras e Twitter só 2.244 palavras. Precisa quase que de um diploma em direito para ler o negócio todo. Mas será que a gente tem mesmo essa habilidade ou possibilidade de controlar a nossa exposição na internet? No mundo de hoje é quase que essencial, é até necessário, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente está presente nas redes sociais. E em nome dessa facilidade do mundo contemporâneo, a gente acaba entregando de mão beijada e de graça não só nossos patrimônios, como os nossos pensamentos para algumas empresas. 90% dos jovens brasileiros diz que se preocupa com a privacidade na internet. A gente está acima da média mundial. Mas, ao mesmo tempo, 70% dos brasileiros têm um smartphone. Tem Twitter, Instagram, Facebook, pelo menos no mínimo uma conta no Gmail. Isso faz com que as empresas dominem os nossos dados pessoais. Aí você pergunta, mas como? Para que essas empresas querem nossos dados? Para ganhar dinheiro, né, filho? Elas vendem essas informações. Pois é, você agora já deve estar pensando, mas eu não concordo com isso, eu não admito isso, eu não assinei para isso. Ah, já concordou sim. A partir do momento que a gente se inscreve para usar esses serviços e dá aquele cliquezinho maroto no botão de aceitar, a gente está concordando com tudo isso. E aproveitando que a maioria das pessoas nem lê uma linha sequer desses contratos, essas empresas, essas redes sociais começaram a abusar. O Facebook, por exemplo, é acusado de utilizar até as nossas conversas pessoais para vender anúncios que nos manipulam. Pior, essas informações foram roubadas e usadas com objetivos políticos nas eleições americanas. O caso notório da Cambridge Analytica, um caso que mostrou que nossos dados já estão completamente fora de controle. Outro exemplo, sabe quando você está conversando com um amigo e vocês falam que querem pedir uma pizza e tal, e aí de repente olha pro celular e começa a aparecer um monte de anúncio de pizzaria? Pois é, o seu celular tá te escutando. Não é teoria da conspiração, não. As redes sociais, junto com o seu smartphone, têm a capacidade de fazer isso. Eles dizem que não fazem, mas com tantas revelações desse tipo acontecendo, a União Europeia aprovou no fim de maio o GDPR, a Regulação Geral de Proteção de Dados. Essa nova regulamentação traz várias medidas que de fato protegem mais os usuários e os dados que a gente tem nas redes sociais. E ele fez com que todos os sites, aplicativos e redes sociais tivessem que se adaptar a essas novas regras, o que gerou uma enxurrada de e-mails para os usuários, com dezenas de novos termos e usos de privacidade. Mas, de novo, será que alguém leu? Ignorar os termos de uso e sair clicando em aceitar é que nem você assinar um contrato sem ler a letra miúda. Ou melhor, é que nem você assinar um contrato sem nem ler o tal do contrato. Diz aí, será que você não faz isso? Será que você não está fazendo isso agora? Vamos ver se essa galera tá vendo o mesmo termo de segurança. Damn. Tem uma coisa que eu não faço, é ler termos e condições. Não tenho saco nenhum. Sempre tento confiar ao máximo. Às vezes muito por alto, assim, mas faz muito. Olha, eu leio sim os termos de contrato. Normalmente as 3, 4 primeiras linhas, aí fica chato e eu não leio o resto. Claro que como advogado eu nunca li um termo de segurança, um termo de contrato que eu assino na internet. Pra mim já é automático, eu vou lá e aceito. Você acha que eu vou ler aquele texto enorme? Depende muito do site. Eu já confio bastante, é um site de um órgão de imprensa que eu conheço faz tempo, aí eu acabo não lendo. Eu nunca li nada desse site aí, nunca li esse negócio de segurança do site, não. Esse é o Brasil que eu quero. 5, 4, 3, 2, 1. A gente está indo agora no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS do Rio de Janeiro, conversar com o Eduardo Magrani. Ele é o diretor, o coordenador jurídico do Instituto. Ele vai explicar como é que funciona juridicamente os direitos à privacidade nas redes sociais e na internet como um todo. A sua privacidade. A gente tem um problema com excesso de informação hoje. A gente tem dificuldade de encontrar as notícias que a gente quer ler, as notícias que realmente nos interessam. Então a rede social tem um modelo de filtragem de algoritmos em que o algoritmo seleciona o que te interessa mais. Só que para fazer isso, os algoritmos precisam trabalhar em cima dos seus dados pessoais, muitas vezes, para saber quem exatamente é você e quais são os seus gostos. E é nesse formato, basicamente, que elas funcionam, mas precisa de uma autorização para fazer essa coleta e tratamento dos dados pessoais. A maior parte das pessoas não tem esse cuidado de ler os termos de uso para entender o que de fato está sendo contratado, que dados que vão ser armazenados, coletados, vão ser até eventualmente transferidos
comercializados com outras empresas, tudo isso deveria estar nos termos de uso. O problema é que muita gente simplesmente não lê. Mesmo nesses dados que a pessoa aceita ou concorda, existe alguma extrapolação por parte das redes sociais? Assim? Sem dúvida. Em muitos contratos a gente pode ter abusividades. Por exemplo, quando um provedor de aplicações pede para ter acesso a dados pessoais que não tem nada a ver com o produto ou com o serviço que está sendo ofertado. Simplesmente quer coletar aquele dado para transferir, vender para outras empresas. Isso poderia ser considerado uma abusividade. Mas a gente ainda não tem no Brasil uma lei geral de proteção da privacidade. A gente tem o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, mas esse projeto de lei que está tramitando agora vai trazer respostas mais claras sobre onde estão esses abusos especificamente nos termos de uso, por exemplo. É verdade que os computadores, o celular todo, eles coletam hoje em dia dados para também vender a informação, mesmo quando o celular está desligado? Tecnologia para gravar tudo que a gente fala já existe. É por isso que quando eu falo e aí Siri ou Hello Google, o celular ativa. Então ele tem que estar escutando o que eu digo a todo momento. Ele simplesmente só é ativado quando eu falo uma palavra-chave. Aí vai depender de cada empresa a forma como vai tratar aquelas informações, se vai fazer isso de uma forma mais ou menos abusiva. E para continuar nesse assunto, a gente vai conversar com o Emílio, que é chefe de segurança na PSafe. A PSafe é uma empresa de segurança da internet que desenvolve aplicativos para proteger o usuário comum de roubos de dados, hackers na internet, golpes e etc. Já me sinto mais segura. Vou bater com o Emílio pra gente entender o que nós, usuários comuns, estamos fazendo de errado pra cair em tanto golpe na internet. E aí, uma vez que você tem esse aplicativo no seu celular, ele vai ler tudo que você tá fazendo. Não tudo, você navegou um link que parece ser suspeito. Então esse link bate no sistema que a gente chama de anti-phishing, que é uma inteligência de análise de página falsa. Esse sistema vai confirmar se é malicioso ou não. Nosso aplicativo vai alertar para o usuário falando, ó, esse link aí é malicioso. Pode te dar um exemplo, só abrir um aqui. Entendi. Esse caso aqui é um golpe que promete um cupom de desconto no Google Play. E aí ele vai induzir o usuário a compartilhar com 10 pessoas para que ele possa ter aquele cupom de desconto. Só que depois que o usuário compartilha com 10 pessoas, ele acaba baixando uma hora para o celular. Como esse cupom está ativo, a gente já notificou. Então aqui, por exemplo, a gente alertou o usuário em janeiro 1,5 milhão de vezes, em fevereiro teve uma queda, provavelmente a galera do carnaval, né? Já em março voltou a subir de novo. Já em maio e agora em junho a gente está com números muito maiores devido à proximidade das eleições. Se for obrigado a compartilhar para depois receber algo, uma suposta vantagem, já é um indício que é um golpe. Quando eu olho esse golpe, por exemplo, como é que eu vou saber se realmente existe esse cupom de desconto ou se não existe? Então eu teria que ir no Google Play, contactar o Google, mandar e-mail, guardar a resposta. É muito trabalho para pouco tempo. Então o ideal é que a gente tenha uma ferramenta de segurança que analise isso aqui e já me fale se aquilo é malicioso ou não. Mas de uma certa forma, esse aplicativo que você coloca no celular para te avisar, ele também não está monitorando o que você está fazendo e vendo seus dados? Então não, porque ele não sabe quem é você. Eu sei que uma pessoa recebeu uma página falsa que ela foi protegida, mas eu não sei quem é essa pessoa. Mas, por exemplo, aqui eu tenho monitoramento em tempo real dos nossos usuários. Então a gente sabe que, em primeiro lugar, dos golpes, vem golpe do WhatsApp, atualmente. Em segundo, vem propaganda fraudulenta, que é um tipo de propaganda que fala assim para o usuário, ah, seu celular, sua bateria está infectada com vírus, seu chip está infectado com vírus. Então são propagandas que falam coisas que não podem ser real. E na dúvida, não compartilha, não dá seus dados pessoais, porque o hacker de posse seus dados pessoais já é muito difícil reverter esse quadro. Ele vai usar seu CPF, vai usar seu endereço, vai pedir empréstimos. O Facebook não quis falar, mas o Eduardo Magrão explicou muito bem o que eles podem e o que eles não podem fazer com os nossos dados, a nossa privacidade, as nossas informações e principalmente quais são os nossos direitos. E depois de entender como é que funciona uma empresa de segurança na internet, a gente percebe que a gente precisa estar super atento a tudo que a gente recebe, curte, compartilha, lê, e isso para não cair em coisa pior do que fake news, né? Eu sou Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar de privacidade, tema fundamental nesse mundo completamente conectado. A lot of people say there's no such thing as privacy, that after the internet, privacy really is just an illusion. Yes, sharing information is a good thing. That doesn't mean that no rules need to apply.
If you knew somebody was looking at your computer all the time behind your shoulders, would you behave exactly the same? Probably not. Você já se preocupou se os seus dados são monitorados na rede? Já leu alguma vez a política de privacidade de algum site que você acessa? Já teve até ali um pouquinho de paranoia de que o seu celular possa estar ouvindo o que você está falando e depois te mostrando anúncios sobre aquilo? There's so many times that I've said something out loud, and then the next thing I see, like on Instagram or whatever, I see an ad for it, and I'm like, ooh, that is so scary to me. I know, I have to be honest, I try not to think about it, otherwise it's a bit stressful. Todo mundo sabe o que você está fazendo a todo tempo. Sempre aquele aplicativo vai saber onde você tá, o que você fez. Privacy is a myth. A gente vai falar um pouco dos mitos e verdades sobre esse tema e, mais do que isso, dizer o que você pode fazer para proteger a sua privacidade online. Vamos lá! Tem gente que diz que os nossos dados pessoais são o novo petróleo. Por quê? Porque eles são a fonte de receita de muitos dos negócios que estão na internet. E da mesma forma como o petróleo, dados pessoais podem vazar, ser mal utilizados e também causar danos para o meio ambiente onde eles são utilizados de forma equivocada. Nesse sentido, tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenir qualquer tipo de mau uso dos nossos dados. A primeira coisa é evitar cair em armadilhas online. 2 semanas atrás, quando eu me assustei, porque sem querer eu entrei numa parte do Google que mostra o que você fez nos últimos, sei lá, tinha quase um ano. E aí eu percebi que todos os lugares que eu fui, igreja, lugares, bares, estava tudo registrado. Então eu achei um pouco estranho, assim, sabe? Porque nem eu lembrava disso. Saber que alguém sabe exatamente os lugares que você vai, independente se você não fez check-in naquele lugar, simplesmente porque você passou ali. But then it's something you don't think about every day. You just can't think about it every day. You also know that with this age, this era, we have already surrendered some form of privacy, so there's no coming back to that. Você já participou de algum daqueles quizzes, aqueles questionários que a gente vê na internet e muitas vezes em redes sociais? Já respondeu aquelas perguntinhas para ver qual personagem de seriado você é? Ou muitas vezes até compartilhou uma foto sua para transformar o seu rosto numa pessoa do sexo oposto? Pois é, tem para todo gosto e muitos desses tipos de brincadeiras, na verdade, o que eles estão fazendo é coletando os nossos dados pessoais para nos analisar e depois, sabe-se lá, vender aquilo para outras empresas, grupos e até para propaganda política e fake news. Então, ao fazer qualquer um desse tipo de teste online, vale ler os termos de uso para ver que tipo de proteção eles estão dando para a nossa privacidade, ou você pode, inclusive, optar por simplesmente não fazer isso, porque, afinal de contas, nossos dados pessoais são muito valiosos. A gente vai falar agora com o Hugo Zilberberg. Ele é pesquisador da Universidade de Colômbia, especialista no tema de privacidade, e ele vai contar para a gente, dentre outras coisas, como é a nova legislação europeia de proteção de dados, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 e criou um novo padrão para proteger a sua privacidade se você for um cidadão europeu. We want citizens to have more control over their data, and we want companies to be able to collect the data they need, and we want this data to be able to flowly free around the world without either affecting companies how they operate or citizens how they are protected online.
there's a couple of different base principles that we believe. So the first one is data should be collected for a purpose. You're not taking a picture and then, storing it for 100 years and then reusing it for completely different purposes than the purpose for which it was taken. If I have access to everything that you've said in all of your life, then I'm always going to find something incriminating. Then there's the adequacy requirement. So if you don't need it, don't collect it, is like the shortest way to do this. And then there's a principle of like, well, I've collected data on Hugo when he was 15 years old, and now he's 45. That data's probably not relevant anymore, right? I mean, I did some stupid things at 15 years old that I'm probably not comfortable with everybody knowing. So after a while, the data needs to be archived and anonymized, and you can't actually associate it with me anymore. So that's like 3 baseline principles. Hoje, toda vez que você entra num site, você não percebe, mas tem uma série de identificadores que aquele site carrega para monitorar o que você está fazendo online. Esses identificadores, às vezes, são um pixel, um pontinho na tela que é invisível a olho nu e eles não vêm daquela página, mas vêm de empresas justamente para monitorar o seu comportamento online, depois vender isso para anunciantes e sabe-se lá quem mais. Esse ponto é muito importante e para você conseguir enxergar isso, basta você instalar um plugin, que é um adendo lá no seu navegador, que mostra o nome dessas empresas. Um que eu uso bastante chama-se Ghostery. Você coloca aquilo no navegador e aí em toda a página que você entrar, ele vai mostrar a lista de quem é que está te monitorando naquela página, o nome daquelas empresas e mais. Você pode, inclusive, optar por bloquear aqueles identificadores. E aí a sua privacidade fica muito mais garantida do que a forma tradicional com que a gente navega. When you walk in the streets and then somebody catches a photo of you, you kind of feel that that shouldn't happen, right? And it's exactly the same happens on the internet. Literally, you go online and you're completely naked. People can realize whatever you kind of think, or when you move the mouse to something and when you hesitate because, oh, I probably don't want to click on this link because what if somebody was watching? Or if you knew somebody was looking at your computer all the time behind your shoulders, would you behave exactly the same? Probably not, right? And at the same time, we do this without having any questions about, oh, I'm free, I'm in my room. And so we have this impression that we're protected, right? It's great because people actually express themselves more in these places. But then you don't realize that you're actually being tracked. So there's a kind of somebody called it an eek factor, like I don't like this, right? So that's the first thing that I'd say we're very bad at doing. It's just realizing that this is happening. What is the data that is the most sensitive, right? There's all kinds of level of sensitivity, right? What kind of data are sensitive enough that those should really be protected much more than the rest? And probably in that bucket, you have racial data, you have religious data, you have political data, all of which, by the way, are being collected on a routine basis. Or think about who's collecting data when. How can you behave in a way that is more reasonable as to how companies can collect data on you? And probably it's going to entail a form of using private browsing when you probably don't want that data to be collected. The do not track thing actually signals to the websites you're visiting, right? As a default, you shouldn't collect data on me if you can avoid it. Data minimization, as in, if you don't need it, don't collect it, is probably one of those principles that we should try to implement as much as we can. And that's a company's problem, that's a government's problem, but that's also an us problem, demanding that these things happen. Uma das principais ferramentas para proteger a nossa privacidade online é o país onde a gente mora ter uma excelente legislação de proteção de dados pessoais.
Até o meio de 2018, o Brasil não tinha nenhuma lei de proteção de dados pessoais. Isso é um absurdo. Países como a Argentina tem, o Chile tem, o Uruguai tem e vários outros países latino-americanos. E o Brasil não tem uma lei de proteção de dados pessoais. Isso é tão absurdo que a gente já está atrasado 30 anos nessa pauta. A Europa, por exemplo, já tem uma lei de proteção de dados desde o final da década de 70. Não faz sentido que o Brasil tenha demorado tanto tempo para lidar com essa questão. Sabe um país que está mandando muito bem em proteção de dados e privacidade? O Uruguai. Desde 2007, eles criaram um plano de governo eletrônico que protege seus cidadãos e, inclusive, cria melhores serviços governamentais na internet. A gente vai falar agora com José Klastornik, que é o diretor da AGESIC, a Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação. Uruguay has made something amazing, in my view, which is you created a digital plan in 2007, and you were actually celebrating 10 years of that plan, with a lot of achievements. Now you're very ambitious because you're already looking into the future as well. As you know, Brazil does not have a data protection law, so we have a lot to learn from you. In this aspect, we're well, but we're working for the future because there are some things that are very good in the proposals from the European Union related to the empresarial use of the data, related to the right of the people to understand how the data is used and that it is used in the framework of the activities that were given to. So what type of rights does the current law give to the citizen in Uruguay? Our guiding principle was that it's a human right to protect your data and an obligation of the enterprises or the government to protect the powers that we gave to the regulatory unit. You have the possibilities to sanction enterprises that are not complying with their obligations. In a way, this is the first step to make the institutions aware of the things, of the value they are protecting. Gente, nesse mundo de hoje, tudo está ficando conectado. Essa empresa chamada Lumia desenvolveu um tecido que nada mais é do que um circuito integrado onde você pode colocar dispositivos integrados à sua roupa, ao seu sapato, à sua calça, etc., que vão coletando dados sobre o que você faz no seu dia a dia. A ideia é não só permitir essas tecnologias que são chamadas de vestíveis, mas também coletar dados sobre o seu dia a dia, onde você vai, se o lugar que você está pisando é íngreme, se está chovendo e coisas desse tipo, e mais sobre o seu comportamento, quais são os seus hábitos e vender aquilo não só para fabricantes de roupas, mas também para redes sociais e outros serviços da internet. Lumia is a company that creates smart textiles. So what that is fabric that can heat, light, sense, and collect data. And the way that we do that is by creating a pattern very similar to a pattern on a shirt of conductive materials. We can adjust those patterns and designs to create patterns of circuits on the fabric that brands can use to integrate into their clothing, not too different from the lining in your jacket. I think that there's a lot of important engineering challenges that we still have to solve and ethical challenges. If we have smart everything, who's controlling this information? What are the boundaries? How do we ensure that it's safe? What about privacy? A lot of people say there's no such thing as privacy, that after the internet, privacy really is just an illusion. But we think that there's an opportunity here with these new technologies that are coming into play to take some of that control back and decide what that future is going to look like. It's already here. We just have to decide what we're going to do with that power.
So as I mentioned, we make these fabrics that can be patterned to heat, light, sense, and collect data. So let's say I have a tag in this jacket, and over time, as I'm going throughout my day, it's recording motion, it's recording, it's raining outside, it's cold, and how long I wore the garment. At the end of the day, I would take out my phone, scan to transfer the data from the device, and from there, I could choose to sell it. I could say, okay, well, I have this amount of data, there's these many brands that are interested in buying my use information, and now I'm going to sell it for these tokens. Pure transparency into who's seeking to buy, and you decide to sell. And it's completely in your control. It's not automatically sending this data like your cell phone is. And the reason we wanted to put a token around this is we feel pretty strongly that if I'm building value by advertising your clothes or your products or using your service, I should also be rewarded for that value. That's just how healthy ecosystems work. Privacy, transparency, control, and fair value, I think, are the four big topics. When people talk about privacy, 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 you could have all the privacy in the world, but not have the transparency that you need. So I may not mind sharing certain things, but I need to understand how it's being used. Data and personal information management is very confusing. People don't understand what's really happening. I think users really need to be educated that anytime you sign up for a free service, it's not free. Because these developers and everybody else who's on the platform, they need to get paid somehow. So when we indulge in convenience and aren't very thoughtful about what we're signing up for, I think you run into these challenges where you feel like you've had an invasion of privacy, but really didn't understand what contract you signed when you agreed to those terms of services. We live in an open world. Borders, as we know, are really silly illusions that any astronaut will tell you make no sense. So I think it's less about privacy, more about control and transparency. Então, não tem para onde fugir. Daqui a pouco, até mesmo as nossas roupas vão estar conectadas à internet e coletando dados sobre a gente. A privacidade é um dos assuntos mais importantes do mundo que a gente vive hoje e vai continuar sendo pelas próximas décadas. That they could be watching you all the time or on your phone too. It's scary. That's how today's world is. People collect their information and sell it for money. Anybody can have your information. I had no idea that Facebook internally politically labeled every user dependent upon what they click and what they like. And then to go into my user settings and my account and to see that I'd been labeled by Facebook. So that was kind of like, I felt uncomfortable by that. It felt like I'd been being watched in a way I didn't allow. But I guess I did. Once I sign up, that's what they do. Às vezes você pesquisa uma foto de lugar e aí todo dia chega lá no seu e-mail passagens aéreas para aquele lugar ou promoção de hotel, não sei o quê. Eu acho que realmente tira um pouco da privacidade, porque às vezes você não quer receber aquilo. A gente vai falar agora com a Helen Nissenbaum. Ela é uma das maiores autoridades do mundo sobre o tema de privacidade. Ela é professora da Universidade de Cornell e lançou um livro chamado Obfuscation, que é basicamente um manual para como a gente pode fugir desse sistema de vigilância que está em todo lugar da internet. It feels like we are living in this, constant surveillance world in which everything that we do is tracked by our phones, our browsers. There's certain problems for which obfuscation is perhaps the only solution. Obfuscation is a way to say we're not going to hide, but we're going to create so much junk noise that you won't be able to recognize us in this cloud of obfuscation. So it undermines the ability of the data collector
to make sense of the data that people are creating. Se você está preocupado em que tudo que você digita no buscador está sendo monitorado, ela criou um sistema que basicamente gera consultas completamente malucas e aleatórias das suas buscas. Então nunca dá para saber ao certo o que realmente você está buscando, porque vai ter centenas de milhares, talvez, de buscas da sua parte que ninguém vai saber que, na verdade, não são suas, são geradas automaticamente. E a outra coisa é que ela criou um plugin que você coloca no seu navegador que faz a mesma coisa. Toda vez que você entra numa página, ele clica em todos os anúncios que estão naquela página. Então, quem está te monitorando vai ficar realmente confuso sobre quais são os seus hábitos. And we were very interested in search engines because we thought that web search is like going into the library. And we need intellectual freedom. We need to be able to explore what's out there without feeling that we're under surveillance. It's not that this is the ultimate solution, because I think the ultimate solution has to be sensible privacy policy achieved through negotiation of the different stakeholders, meaningfully responding to individual concerns and NGOs and everything. So that's really the solution. But this is the only thing that gives us some power when we go to the negotiating table and we say, you know, if you don't come up with something sensible, we're going to fight back in the way that we know. And it's messy. It's not great. It's a little bit destructive. Brazil is discussing right now the passing of a data protection law. The fundamental of just about all privacy law that you see all over the world is something called the Fair Information Practice Principles. It's interpreted in different ways in different countries. The fundamental problem in the US in particular, it's really the relationship between the individual and the commercial actor that has been completely left open. Other countries have a different situation. They're more concerned about individuals in relation to government. And I mean, if individuals don't have privacy in relation to government, you're talking about authoritarian, totalitarian regimes. The flow of information or data in a society is a very good thing. So we mustn't talk about the trade-off between data flow and all the benefits and privacy. That is a big mistake because it puts privacy on a very weak footing. The important thing is this idea of appropriate flow, who the information is about, who is sending the information, who's receiving the information, because the rules are going to be different. And then you have to understand the terms or the conditions under which the information is exchanged. Privacy doesn't only serve individuals. That's important. Privacy serves society. And it serves these contexts that make up society. So when we recently learned about the whole Facebook Cambridge Analytica issue, I was less concerned. You know, many people said, oh, they shared the information without consent. Yeah, that's a problem. That didn't bother me. What bothered me more is that by violating privacy in the way they did, Facebook also threatened the underpinnings of democratic governance. That's what the problem is, and that's why we must respect privacy. Para quem acha que privacidade é um problema só individual, está completamente errado. Tem aquela frase que muita gente diz o seguinte: para mim não tem problema ter privacidade porque eu não tenho nada para esconder. Quem fala isso é como alguém que diz assim: eu não me importo de ter liberdade de expressão porque eu não tenho nada para dizer. A questão é exatamente essa. A privacidade não é uma questão só individual. Ela é um benefício para a sociedade. Ela regula, por exemplo, a relação entre governo e cidadão, para que não haja abusos e para que a gente não seja, vamos dizer, manipulado, seja lá por setores privados ou setores públicos. Are you optimistic about where we are going in these issues? I have to be optimistic. And every time there's a crisis, and I think what we've just experienced with Facebook and Cambridge Analytica, there's part of me that does what everybody does, which is like freak out. And there's another part of me that says, you know, thousands of people became more aware because of this. I want lots more people to use the obfuscation tools. I want lots more hackers to create new tools. So I think
Because it's just so important. I am optimistic. I mean, that's why I keep working on it. Excellent. Me too. So Yeah, that good. makes two of us. Yeah. Thank you so much. É muito importante que a gente exija, como cidadãos, leis cada vez melhores para proteger os nossos dados. Sem leis robustas, fica cada vez mais difícil para a gente sozinho conseguir nos proteger contra esses sistemas que monitoram praticamente tudo que a gente faz. I think there's many reasons to be optimistic. We're talking more about this today than we were even a year ago. What I'm not optimistic about is in the next couple of years, a lot of other data breaches and accidents are going to happen. And I fear that people are going to just feel that it's the new normal. Oh, my data has been collected and, it's been stolen, whatever. I think that's going to take us a while to go back from that to a place where people feel like they should be entitled to have their data protected. Like most revolutions, there's going to be a lot of resistance. So plenty of people make money off of your lack of privacy and access to your information. But if they can see that they could be just as profitable by protecting your privacy and empowering you, you'll see the shift. Companies that prioritize privacy and control are going to be positioned to do well in this new Internet of Things economy. E, obviamente, a melhor arma para proteger a nossa privacidade é a informação. É entender como os nossos dados são coletados, monitorados e tomar as providências, inclusive tecnológicas, para fazer um mínimo de proteção e controle da nossa vida privada. É isso e é um tema que a gente ainda vai falar muito nos próximos anos. Após os vídeos, você deve estar mais familiarizado com questões sobre a privacidade na rede. Que tipo de informações os aplicativos coletam dos usuários? No segundo vídeo, vimos alguns princípios básicos para garantir uma troca justa de informações entre usuários e empresas. Quais são esses princípios? E depois de tantas informações, você saberia dizer quantas horas por dia você passa conectado? Os aplicativos gratuitos que utilizamos coletam informações gerais, recebem dados quando você interage com a plataforma. Além disso, eles têm acesso às informações do conteúdo que você compartilha. Depois, esses dados são vendidos para outras empresas. O especialista entrevistado elenca 3 princípios básicos. As informações devem ser coletadas com um propósito e não podem ser reutilizadas em outros contextos. Se a empresa não precisa daquele dado, não deve coletá-lo. E depois de um certo período, os dados devem se tornar anônimos. Após essa discussão, espero que possam utilizar toda essa tecnologia de forma mais saudável e também mais responsável. Se quiser saber mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Até a próxima!